pergunta que eu queria saber de vocês é saber o que vocês comeram, onde vocês estavam na hora do jantar de 4 de outubro de 2021. Então quero saber aqui de vocês, quem de vocês lembra onde estava ou o que comeu no dia 4 de outubro do ano passado, de 2021. A Vânia disse que é impossível lembrar, Natália não faz ideia, e a gente difícil, sem chance. Realmente é bem difícil, né, a gente pensar. Olha que eu estou falando de um ano atrás. Mas eu queria saber agora de vocês, se vocês lembram o que vocês fizeram no dia 11 de setembro de 2001, quando caíram as Torres Gêmeas. Vamos ver. Ó, a Vânia lembra que estava na escola. A Sandra foi que estava trabalhando, a Ari disse que estava em casa, estudando para a prova. Mas olha que interessante. Perguntei para vocês, que me responderam sobre um ano atrás, ninguém lembrava o que estava fazendo, com quem estava jantando, o que estava jantando há um ano atrás. Mas vocês lembram que vocês estavam fazendo há 21 anos atrás. Repetitivo, a gente lembra mais do que está mais próximo, isso é fato. A gente tem uma memória melhor para as coisas que estão mais próximas do que as coisas que já passaram mais tempo. Mas, quando a gente lembra do 11 de setembro, tem algo que é marcante, que são as emoções que foram geradas naquele momento. Provavelmente, se tivesse alguém aqui que comemorou, que casou há um ano atrás, que foi aniversário do pai, ou não sei, teve um acontecimento triste na vida, às vezes teve um falecimento, perdeu alguém querido no dia 4 de outubro de 2021, vai lembrar. Mas como acaba sendo uma data corriqueira, a gente não lembra. Mas o dia do 11 de setembro, por mais que não seja algo que fosse direcionado diretamente a nós, a gente teve uma emoção. A maioria de nós teve uma emoção. Então, a gente lembra com quem estava, eu lembro também onde eu estava. Eu estava numa sala de espera, tendo uma TVzinha assim, com uma questão meio chiada, né? Uma imagem meio ruim, com as televisões de tubo que a gente tinha anteriormente. E por ter sido algo, 11 de setembro, algo tão forte, tão impactante, que a gente achava, nossa, não, os Estados Unidos, uma potência mundial, uma grande força bélica, nunca ninguém vai conseguir atingi-los, e atingiu, aquilo mexe com a gente. Não, peraí. Então a minha concepção de mundo está meio errada, eu tenho que rever. Poxa, se os Estados Unidos conseguiu ser atingido, demoliram os dois principais símbolos do capitalismo estadunidense, e eu aqui, o Lucas, um adolescente, o que será de mim? Como é que a minha segurança fica, sendo o país que tem uma maior segurança, um dos seus maiores monumentos, ele é atingido. Então vejam, mexe com as nossas emoções. Esse exemplo do 11 de setembro eu sempre utilizo quando a gente vai falar sobre esse assunto em aulas, e algo bem interessante tem ocorrido nos últimos tempos. Porque como os alunos que estão chegando na pós-graduação hoje já são mais novos, então um aluno que tem 21, 22 anos, 20, 23, uns 25 anos, ele passou pelo 11 de setembro, mas ele era muito novo. Então não tem essa lembrança. Porque para essa pessoa, por ter 25, ter 4 anos, 3 anos, por mais que ela tenha passado também pelo 11 de setembro, ela não tinha concepção do que era, não tinha noção do que era aquele gesto, então aquilo não gerou uma emoção nela. E não gerando uma emoção nela, não fez com que gravasse essa informação. Então, eu gosto desse exemplo justamente para mostrar como que as emoções elas são essenciais para a aprendizagem. Algo que a gente sofre uma forte emoção, a gente memoriza. Seja essa memória uma memória que a gente chama de memória episódica, como é a memória do 11 de setembro, então do local que a gente estava, com quem a gente estava, o que a gente estava fazendo quando o 11 de setembro aconteceu, seja uma memória que a gente chama de semântica, que é uma memória relacionada a fatos, a argumentos, a conceitos. Então, eu aprender sobre transmissão sináptica, por exemplo, se for algo que me gerou uma emoção, eu lembro. Então, eu lembro muito bem, na época de mestrado, que eu tive que gravar qual que era a função da... Nossa, tentando lembrar direitinho. É cálcio-calmodulina proteína quinase 2. É uma proteína que tem dentro da célula que ajuda no processo
da sinapse, a liberação de neurotransmissor. É um negócio que eu achava super complicado, mas eu queria muito fazer porque era fazer parte do mestrado, eu queria ir bem. Eu gravo até hoje o nome dessa molécula porque eu consegui lembrar, isso foi motivante, eu consegui aprender. Porque de alguma maneira mexeu comigo. Eu dei importância àquilo, aquilo gerou uma emoção, eu gravo isso até hoje. Então, para eu aprender, eu preciso me emocionar. Muitas pessoas falam que o oposto do amor é o ódio. Para mim não faz muito sentido. Para mim, o oposto do amor, o oposto do ódio é indiferença. Então, se a gente é indiferente a algo, a gente tende a não memorizar esse algo, a não aprender, a não ter uma nova aprendizagem. Então, se você vai numa aula, aquela aula não mexe com você, se você tenta aprender, ter um novo conhecimento, aquele conhecimento não mexe, não gera uma emoção, dificilmente você vai lembrar dele, tá? Então, e não importa se essa emoção é uma emoção positiva, uma emoção gostosa ou uma emoção ruim. Eu gosto de dar um outro exemplo também. Quando eu estava no terceiro ano de faculdade, eu tive aula com uma das professoras que era uma das mais temidas na graduação. E essa professora, ela deu um trabalho para a gente tinha que apresentar um seminário para a turma. E esse seminário o que caiu comigo foi numa segunda-feira, logo depois do Dia das Mães. Eu fiz faculdade numa outra cidade, não era na cidade que meus pais residiam, vinha a cada 15 dias, a cada 3 semanas. E como tinha esse seminário, eu não voltei para casa, não vi minha mãe no Dia das Mães, que fiquei focado para a apresentação dele. Era um seminário de um artigo em inglês, algo que eu não gostava, não tinha muito domínio, mas fiquei lá me esforçando. Estudei o final de semana inteiro, eu tive que fazer ainda... Quem lembra aqui daquelas transparências, lembra que tinha aquelas transparências que a gente colocava e projetava na tela? Então, eu tive que fazer aquelas transparências. Eu fiz isso com 20, 21 anos de idade, fui lá apresentar um seminário tremendo de medo, mas li, entendi, apresentei tudo. No final do seminário, a professora perguntou para a classe: pessoal, alguém tem alguma pergunta para ele? E ficou esse mesmo silêncio que eu estou ouvindo agora. Ela perguntou de novo: viu, mas ninguém tem nenhuma pergunta para ele? Nada. Perguntou por uma terceira vez. Depois que ela perguntou por uma terceira vez e ninguém falou nada, ela virou para mim e falou: ou você explicou muito bem, que todo mundo entendeu tudo que você falou, ou sua explicação foi uma porcaria que ninguém entendeu nada. Então veja, eu, um jovem, né, bem jovem, com 20, 21 anos, é lógico que ele não falava muito bem, estava desenvolvendo algumas habilidades, mas o que foi tão chocante que, poxa, me dediquei, me esforcei, fiz tanta coisa para apresentar esse seminário e para depois ouvir, nossa, entre aspas, né, porcaria que foi essa que você apresentou, que aquilo me marcou. Eu lembro até hoje do que era. Era um artigo sobre conhecimento de resultado, estudo em macacos, onde eles viam que era importante falar para o macaco, quando ele estava fazendo uma atividade motora, se aquilo era positivo ou não. Então, a importância do feedback positivo, ou não dar feedback, quando você está tendo uma aprendizagem motora. Era esse o cerne do artigo. Então, vejam, eu entendi, eu memorizei, eu lembro até hoje daquela aula, daquele sentimento que eu tive naquela aula, tenho uma visão mais ou menos da sala, da cara das pessoas. Então eu guardei, mesmo sendo algo que não foi bacana para mim, mesmo sendo algo que gerou uma reação de estresse. Eu quero dizer com isso que é importante gerar estresse no meu aluno, de modo algum. Um exemplo que eu dou também é que depois dessa aula eu nunca quis mais saber de aprendizagem e controle motor. Foi um assunto que por anos eu evitei, que eu nunca tive gosto por estudar. Depois, quando fui fazer neurociência, eu fui estudar um pouquinho mais, eu comecei a tomar um pouquinho mais de gosto por essa área, mas até hoje não é uma área que eu estude a fundo. Então, poxa, realmente, tive uma aprendizagem, mas a que custo? Ao me desmotivar para aprender, não lembro de mais nada daquela disciplina. Então, qual é o custo que eu tenho para ter uma aprendizagem no meu aluno? Quando eu levo uma aprendizagem, uma emoção no meu aluno, essa emoção é positiva, é prazerosa, ele tende a estar lá, ele tende a querer
aprender cada vez mais, não aprender apenas para a prova. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Eu estou trazendo alguma emoção para o meu aluno? Eu estou despertando alguma emoção no meu aluno quando eu trago um novo conhecimento? E essa emoção, ela é uma emoção gostosa, uma emoção boa, ela é uma emoção prazerosa, que vai fazer com que ele continue motivado a querer aprender cada vez mais? Ou é uma emoção que vai fazer ele aprender, mas vai desmotivar ele depois para o resto do curso? Vai fazer com que ele não busque mais conhecimento sobre aquela determinada disciplina. É uma emoção que eu estou gerando agora que pode depois gerar um estresse crônico. Porque, veja, uma emoção, poxa, até o estresse, ele me leva até certo ponto, ele me leva a uma aprendizagem. Mas se eu tenho um excesso de estresse, eu não aprendo. Se eu tenho um estresse crônico, eu tenho uma ação numa área que a gente chama, que é o hipocampo, que o excesso de cortisol inibe a ação do hipocampo, que é uma área responsável pela consolidação das memórias, ou seja, para que eu consiga lembrar daquilo que eu estou vivendo no longo prazo. Então, vale a pena dar uma emoção ruim? Eu acho que não. Pode ser que ele aprenda. Sim, quantas vezes a gente não fala, nossa, aquele professor era rígido, mas eu aprendia. Tá, você aprendeu. Mas será que valeu mesmo a pena o que você aprendeu? Qual foi o risco que a aprendizagem que ele te trouxe causou em você? Será que isso não levou a algum trauma? A gente vê muito a questão da matemática. Então a gente vê uma dificuldade, às vezes, dos professores formados em pedagogia em ensinar matemática porque eles não gostam de matemática. Porque lá na formação deles, enquanto alunos, eles sofreram também algum tipo de trauma e isso interfere no modo que eles vão ensinar matemática. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente for manejar com essas emoções. E como fazer despertar uma emoção no meu aluno? Tem uma maneira que é mais simples, trazer algo novo. Então, quando eu trago algo novo, esse algo novo ele traz uma curiosidade, a pessoa não sabe muito bem como lidar, gera uma expectativa e gera uma motivação. Então, às vezes, quando com educação física, desculpa, gente, mas dá muito mais possibilidades. Então, às vezes, quando eu ia com uma peruca, eu ia com um chapéu, eu, nossa, o que é? Ou fazia um modo diferente na sala, tinha um jogo que eu gostava uma brincadeira que eu gostava de fazer, que era Senhor dos Zumbis, então eu punha uma capa, fazia uma voz assim, isso já gerava nossa, o que é isso? O que será? Isso traz uma emoção. Então, apresentar algo novo é algo que mexe com o aluno e faz com que uma emoção nova seja criada. Lógico, a gente tem que pensar que esse algo novo tem que ser algo novo que o aluno se identifique, que seja bacana, que não seja agressivo com o aluno, tá? Então, pensar em algo novo é algo que gera uma emoção. Porém, se esse algo novo deixa de ser novo, ele deixa de ser repetidas vezes apresentado, ele já traz uma coisa que a gente chama de adaptação. Então, se eu for com uma capa, falar, eu sou o senhor dos zumbis, numa aula, na outra, na outra, vai chegar lá na oitava, na nona aula, que isso já não vai fazer mais efeito. O aluno vai estar adaptado a esse estímulo. É o que eu tenho que fazer, trazer um estímulo novo. Por isso aquele negócio de estrelinha positiva é legal, é bacana, pô, legal. Mas se você ficar dando estrelinha o tempo todo, vai deixar de gerar uma emoção. Ao mesmo tempo que se você ficar berrando o tempo inteiro com o aluno, esse grito, que eu não estou defendendo o grito esporadicamente, tá? Mas esse grito também vai ter o processo de adaptação. E aí você vai continuar gritando com ele e vai chegar uma hora que, ó, o aluno não vai estar nem aí, tá? Então, temos que ter muito cuidado também como a gente gera essa emoção, tá? Esse algo novo tem que ser algo realmente continuamente novo. Eu sei que às vezes é difícil, tá? É lógico, talvez numa aula a gente traz algo novo, depois a gente vai para algo que a gente já está acostumado, mas já vai pensando para uma outra aula, o que eu posso fazer para inovar. Vou ler aqui alguns comentários que vocês fizeram também. Aqui a professora Ana Miriam. Quanto tempo, Ana? Fiz pós-graduação lá em 2012, junto com a Ana. Diz assim, em ciências também, trazer algo que causa espanto, surpresa. Uma descoberta nova traz emoções. Então, quando a gente fala de metodologias ativas,
de trazer o protagonismo do aluno, também é um modo que a gente faz com que o aluno ele desperte as suas emoções, se motive para fazer algo, e aquilo vai propiciar com que ele memorize melhor. Muito mais do que eu ficar num exercício repetitivo, que fique lá batendo toda vez na mesma tecla. Então, trazer experiências sempre vai ser uma descoberta, então sempre vai ser algo novo. Então, eu concordo muito com o que a Ana disse. A Ari Oliveira também, dizendo aqui que é necessário inovar sempre, pensar em coisas novas. Isso, dá trabalho, eu sei, é difícil, mas ele é necessário. Ele traz um aprendizado melhor para o seu aluno. Isso já está mais do que comprovado em neurociência, que trazer esse algo novo, trazer metodologias novas, diversificar a aula, mexe com o aluno, gera uma emoção nele, e gerando uma emoção você tem uma melhor aprendizagem.